Olá, para você que se liga na TV Câmara São Paulo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cidadania Esporte Clube. Você já sabe, o programa que mostra o esporte como uma importante ferramenta de inclusão. Hoje nós vamos falar aqui dos Jogos da Cidade de São Paulo, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes. Para isso, claro, eu recebo hoje aqui no estúdio o José de Lorenzo Messina, secretário de Esportes do município. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Prazer, todo nosso. Também comigo aqui no estúdio, José Luiz Anteira, ele que é coordenador dos Jogos da Cidade. Anteira, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado pela presença. Vamos iniciar esse bate-papo, claro, falando do nosso carro-chefe hoje aqui, os Jogos da Cidade. Secretário, quando surgiu essa iniciativa? Conta um pouco pra gente como que funciona todo esse projeto. Então, essa iniciativa já faz algum tempo que ela foi concebida pela atual vice-prefeita Nádia Campeão em 2003 e ela pretendia desenvolver uma ação que envolvesse toda a cidade, envolvesse todos os praticantes de esporte nas suas diversas modalidades e na região inteira de São Paulo, abrangendo a cidade inteira. Abrangendo todas as subprefeituras 32 subprefeituras. Então, ela atinge praticamente toda a população alvo do projeto. E, Antero, deu muito certo, né? Você à frente da coordenadoria. São quantas modalidades hoje praticadas? Hoje nós temos, assim, nesse ano, 2016, são 6 modalidades sendo executadas, né? Mas ao longo do tempo desses 13 anos, né, como você tem a participação da comunidade, nós vamos aumentando, diminuindo, conforme a procura da modalidade. Além das modalidades, a gente tem outras que são feitas em forma de festivais. Entendi. Quais são essas modalidades hoje, Antero? Hoje nós temos futebol, que é a grande procura, né? O futebol de salão, tanto para o masculino como o feminino, vôlei, masculino e feminino, basquete, esse ano só no masculino, e handball, né? Masculino e feminino. Secretário, essa é a maior competição organizada por uma iniciativa, né, pública da Prefeitura. Acho que em toda a América do Sul deve ser o maior evento desse caráter. É o maior evento. Com toda certeza. Com toda certeza, o número de pessoas que estão envolvidas, seja no planejamento inicial, seja na gestão, seja, enfim, em número de árbitros envolvidos, seja em pessoas, e a gente está falando de mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas. A gente está falando de mais de 1.800 jogos. Para quem sabe a dimensão dessa oportunidade, porque na realidade foi tão grande, é tão importante, que a gente teve que desenvolver, o Antero desenvolveu com a equipe dele, está de parabéns, desenvolveu uma ferramenta de tecnologia da informação. Essa ferramenta, esse sistema, ele hoje virou referência para outras cidades do Brasil e fora do Brasil, que vem pedir a nossa assessoria para ajudá-los a aplicar isso nas suas cidades, nas suas regiões. Que bacana. Agora, Antero, eu acredito que a gente tem todo um mapeamento da cidade de São Paulo, são 32 subprefeituras, é muita gente. Como fazer nessa hora para organizar, né? Tantas modalidades, a procura de todas essas subprefeituras? Uma das coisas que ajudou muito ao longo do tempo foi a vinda da tecnologia da informação nos ajudando nesse processo, né? Então, como é um evento transparente, aberto à comunidade, que a proposta é essa, chamar a comunidade e integrar as comunidades de várias regiões. Então, tivemos que criar um portal. Tá? E esse portal começou a viabilizar essa comunicação com todos, né? E, além do portal, até que tivemos que usar ferramentas da área social também, que ajudou também nessa comunicação e contato. E aí nós temos algumas regras, né? Tem um período de cadastramento das equipes, tem um período de inscrição dos jogadores, né? Então tem todo um formato informal, mas com regras para as equipes. Assim, se você quiser formar sua equipe aqui da TV Câmara, da por TV exemplo. Câmara, pode formar sua equipe para jogar vôlei ou basquete, reúne as pessoas e participa, mas só que existe uma formação, uma regra, uma organização. É como se seu time fosse um time federado, oficial, entendeu? E como essas regras, esses sistemas de disputa, eles variam de modalidade para modalidade, claro, mas como que é a soma de pontos? É por subprefeitura? Depende do número de inscritos em cada modalidade. Geralmente, por exemplo, no futebol, nós fazemos o seguinte, como nas outras modalidades, formas de disputas um pouquinho diferentes devido à quantidade, só que nós temos dividir em fases, né? Claro. Então, nós temos a fase regional, que é
as equipes, vamos supor, a equipe da TV Câmara no handball, jogando com todas as equipes da região para eleger um campeão. Esse campeão depois vai para o segundo semestre na fase municipal, representar a região dele contra as outras regiões. Então, primeiro é como se fosse uma seletiva ali regional dos bairros e depois... Depois aí tem um representando claro. E, por exemplo, temos a grande final do futebol, que geralmente é feito lá no Pacaembu. Então, o desejo de todos é fazer a final do futebol no Pacaembu. Futebol é o carro-chefe dos jogos da cidade, é o que tem mais procura. São quantos ao todo? É um número pequeno. Esse ano nós temos 877 equipes de futebol. 870. Imagina organizar um campeonato com quase 1000 equipes. Né? E como eu disse, né, com regras, com normas, nós temos até um tribunal para julgar as ocorrências que acontecem. Temos um superior tribunal também para fazer o controle das ocorrências. Todos os jogadores, eles fazem assim, por exemplo, você pode disputar esse ano para a TV Câmara, mas de repente a subprefeitura do outro local você vai jogar por outra equipe. No nosso sistema de gestão, nós controlamos o fluxo desse jogador. Entendi. Nós sabemos aonde ele jogou ao longo do tempo, então nós encontramos jogadores ali que já têm 6, 7 anos de participação nos Jogos da Cidade em várias equipes. E até, caso ele tenha cometido alguma falta grave, também as informações de ocorrências aparecem também. Tem um comentário adicional, como o espaço é limitado, o espaço físico é limitado, nós temos que ser bastante rígidos aí. Claro, então, equipes que atrasam 5 minutos, 10 minutos, não vão poder jogar WO, porque não tem mais espaço. Isso, né? É disciplina também, né? Eu acho que a gente já educa através do esporte, comprometimento com o horário. Secretário, o que mudou desde a primeira edição até hoje? Jogos da Cidade foi evoluindo e ainda continua num processo de evolução, né, que não para. Mas quais foram as principais mudanças que a gente acredito pode que pontuar, com o tempo o sistema foi implantado. Essa acho que foi uma mudança que aconteceu com o avião andando, né? E também com certeza as inscrições. Sim. O número de inscrições foi se mobilizando até chegar a um ponto que hoje a demanda é maior do que a oferta. Claro. Então, esse período de inscrição, ele limita o número de equipes, senão a gente ia para um número quase infinito de inscritos. Então, essa foi... E depois a mobilização, a conscientização, enfim, também essa questão de você punir os jogadores que são mais agressivos, etc. Isso, com o tempo, essas situações elas vão sendo comunicadas pela rádio informal do futebol, dos Jogos da Cidade, e aí as pessoas acabam melhorando o seu comportamento, etc. Muito importante. Secretário, o senhor está à frente da Secretaria Municipal de Esportes há pouco mais de um mês, né? Assumiu o cargo do hoje vereador, aqui conosco, Celso Jatene. Quais são os principais desafios, principalmente o senhor falou na sua fala na cerimônia de posse, ano de Jogos Olímpicos. Então, acredito que o desafio é dobrado, né? Eu descobrir até, novos talentos. No fundo, eu até para mim mesmo, eu me coloquei um desafio olímpico, na medida que eu tenho pouquíssimo tempo para desenvolver o meu trabalho. Mas como todo engenheiro que sou, primeiro mês foi de diagnóstico, e nesse diagnóstico a gente encontrou um ambiente super propício. O Celso realmente fez uma gestão muito coerente com as nossas visão, missão e valores da própria secretaria. E aí já fizemos algumas coisas importantes nesse breve período, coisas que vão de alguma forma mexer com a cidade, mas de alguma forma também a primeira ação minha foi com o próprio funcionário da casa. Nós criamos um programa chamado Semear Conquistas, onde o funcionário que frequentar no mínimo 70% desse projeto, que é um projeto de autoestima, de identificação de vocações, identificação das suas próprias metas e objetivos pessoais, quando ele terminar esse curso, ele vai poder usar esse projeto para progredir na carreira de funcionalismo público. Além disso, além do Semear Conquistas, que a gente já fez, eu criei um prêmio de inovação no esporte, né? Esse prêmio de inovação no esporte vai envolver todo o trade do esporte, né?
desde a área de jornalismo, da área de material esportivo, a área de esportes, a área de professores de educação física. A gente vai criar 10 categorias de prêmio, isso nunca foi feito na cidade de São Paulo, então vai ter um novo esporte. Poxa vida, mas um novo esporte? O beach soccer não era esporte, o futebol de vôlei não era esporte. Então, tem pessoas que criam esportes e a gente não sabe que criam. Então, um prêmio aos novos esportes, um novo material do esporte. Eu fui para uma feira internacional de esportes na Alemanha e verifiquei lá que as empresas, elas estimulam a criação de materiais mais resistentes, materiais que absorvem mais o suor, que facilitam a prática esportiva, que tecnologia de alta performance, que não apertam os pés. Então a gente envolveu para isso também o IED, Instituto Europeu de Design, para criar novos produtos de esporte, um novo tênis, uma nova camiseta, um novo óculos, um novo respirador, e envolvendo a iniciativa privada. A intenção é que esses produtos, chegando aqui no Brasil, também cheguem para essas crianças que participam dos jogos da cidade. Que vão ser usados depois para todo o trade esportivo, para a cidade, enfim, gerando negócios, economia. Sem dúvida, muito importante. E depois, a gente também, no sentido de querer ajudar, ajudar aqueles que não querem fazer esporte, mas querem lazer e recreação. Então, a gente criou o Domingo do Pé, o Sandália. Vai ser um domingo, um fim de semana, em alguns parques de São Paulo, onde o privilegiado vai ser aquele que não quer fazer esporte, o cara que quer descansar. Então, vai levar sua cadeirinha, vai ser como se fosse a praia de São Paulo. É o Domingo do Pé. E a gente já está falando com alguns patrocinadores, eles estão super entusiasmados, a gente está privilegiando a iniciativa de juntar a iniciativa privada com a prefeitura. Claro. E tem coisas inusitadas, a gente tem que usar a criatividade, né? Pouco tempo que eu tenho, 9 meses, então a gente tem outro esporte muito inusitado, que é o de fazer pastel. Você sabe que a gente tem que amassar. Vou pedir para o senhor segurar um pouquinho dessa novidade. Tá. Vamos deixar de assunto para o próximo bloco? Vamos. As novidades não param aqui no Cidadania Esporte Clube. Daqui a pouco tem mais dos projetos da Secretaria Municipal de Esportes, mais dos Jogos da cidade de São Paulo. Não saia daí, que é rapidinho. Olá, estamos de volta com o Cidadania Esporte Clube, hoje falando dos Jogos da cidade de São Paulo. Eu continuo aqui com o secretário de Esportes, Lazer e Recreação, José de Lourenço Messina, e com o coordenador dos Jogos, José Luiz Anteiro. Secretário, a gente terminou o último bloco falando de mais uma novidade que vem aí. Essa eu não entendi muito ainda. Festival de Pastel e a Secretaria de Esportes envolvida. Conta pra gente o que é esse projeto. De fato, é uma coisa inusitada. Você está... como é que nós vamos envolver pastel com esporte? Mas, de fato, é lazer e recreação, que também são nossas atribuições. Claro. Mas, para fazer pastel, você tem que ter braço forte. Força no braço. Tem que ter competência, abrir a massa. Então, a gente criou o Festival do Pastel, que vai acontecer no Pacaembu, e onde a gente vai reunir vários pasteleiros de São Paulo, vai abrir o Pacaembu. Dentro do Pacaembu nós vamos ter, perto da quadra de tênis, que pouca gente conhece, e o intuito é mostrar o Pacaembu, mostrar o manto sagrado do Pacaembu, o campo, para a população de São Paulo. Então nós vamos fazer o Festival do Pastel lá no Pacaembu, dia 11 e 12 de junho. Viu, secretário? Bom de garfo. Antero, qual que é a diferença? Dentro dos Jogos da Cidade nós temos alguns festivais incluídos. Qual que é a diferença dos jogos com esses festivais? As modalidades a qual eu citei inicialmente, elas começam no primeiro semestre e terminam no segundo semestre com a fase municipal. O festival é um final de semana. Claro. É também dentro dessa linha de criar uma ligação com esportes ou atividades lúdicas, né, recreativas. No caso, por exemplo, vamos ter o Festival de Boccia. Tá? Temos um outro festival, final de semana, Gateball, que é um jogo feito pelos japoneses. Eles reúnem uma manhã inteira, um dia inteiro com isso. Tênis de campo, também é uma outra novidade. Basquete de 3, outra capoeira, roda de capoeira também que é feito, enfim, e o vôlei de praia. Então, são atividades que acontecem num final de semana
né? Que envolve um grupo, mais ou menos, e conforme a receptividade, nós podemos, talvez, no outro ano, incluir como esporte totalitário. Quer dizer, além daquelas 6 modalidades já fixas, acaba tendo todo um leque. A possibilidade bem de você. complexo. Então a gente tem assim como se fosse um esporte de ensaio, né? A gente vê como é que está a resposta dele. E xadrez também, se a gente comentar também, Sim. até xadrez também temos essa modalidade no festival. Antero, além do futebol, que a gente já destacou aqui no primeiro bloco, sendo o carro-chefe, né, que tem mais procura, o vôlei aparece em segundo lugar hoje como esporte mais procurado por jovens e crianças? Esse ano eu posso dizer que o número de inscrições dentro desses esportes modalidades vôlei, basquete e handebol, o handebol nos surpreendeu hoje no masculino, que foi perto deles, vamos dizer, fora o futsal, né? Até o futsal feminino tem um número muito grande, mas foi o esporte que teve o maior número de inscrições. Então a gente procura tentar estimular essa situação de inscrições para essas modalidades, tanto que o ano que vem nós estamos prevendo fazer uma linha de inscrição, um período de inscrição para o vôlei, basquete e handebol mais extensa. E olha só que importante o senhor ter citado isso, Antero. Essa procura pelo handball coincide exatamente no momento onde a seleção masculina e principalmente a feminina, que foi campeã do mundo recentemente, está numa ótima fase. Pode ser, eu acredito que seja. O vôlei, como você citou anteriormente, ele sempre tem um número expressivo, razoável dentro dos Jogos da Cidade. Mas o handball nos surpreendeu esse ano, tanto no masculino como no feminino, nos surpreendeu o número de inscritos. Como que vem sendo a participação do público feminino nos Jogos da Cidade? Olha, crescendo também. Em todas as modalidades a gente tem masculino e feminino, com exceção do basquete. E é uma tendência, cada vez mais, você ter mais inscritas femininas. Hoje, qual o percentual, Antero, que nós estamos de feminino? Hoje, o feminino, nós temos aqui pelo menos quase 50% de inscritos. 50%. Olha só, então feminino. Participação ativa e também na torcida, né? Claro, faz toda a diferença, né? Aquele incentivo. Antero, vocês, a gente já debatendo aqui, todo o mapeamento que vocês acompanham, as informações que chegam até vocês sobre o rendimento do atleta, é importante também na hora de descobrir um novo talento, um atleta que pode despontar como um atleta olímpico? Já aconteceu algum caso parecido com vocês? Não tanto, porque como nós trabalhamos com um esporte, digamos, mais comunitário, né? Há alguns destaques, né? E esses destaques, às vezes, vêm de fora. Nós já tivemos casos, por exemplo, no futsal, afinal, o jogador brasileiro que jogava na Itália, estava em período de férias, foi a participar da equipe na final do futsal, mas ele estava inscrito regularmente. Sim. Então a gente tem algumas coisas assim diferenciadas. Grata Esse surpresa, ano, eu posso dizer que, por exemplo, tem uma equipe de camaroneses jogando, formaram uma equipe de futebol só de camaroneses. Inclusive o Joel, esse centroavante do Santos, né? Campeão paulista. Ótimo centroavante. Né? Estava presente prestigiando um desses jogos, né? Então é bacana isso. Então a gente procura trazer a comunidade, de repente pode aparecer um valor, mas aí quem observa muito é quem é da região que consegue detectar isso. Né? De qualquer forma, completando assim a resposta do Antero, na medida em que você cria um caldo bem grande, ou seja, um número grande de participantes, você consegue depois, no final da cadeia, extrair um atleta. Só para você ter uma ideia, a França, um dos esportes mais praticados na França é o tênis de mesa. E eles têm todo um estudo científico, todo um estudo de evolução na carreira, desde a criança assim, em tenra idade até um atleta olímpico. E na França, eles têm 0,1% de resultado de um atleta olímpico que vem da base. Ou seja, precisam treinar 8.000 atletas bons para você ter 8 olímpicos, 0,1%. Então, esse esporte na comunidade, do coletivo, que vem para fora, começa de alguma forma, e as variáveis são infinitas, de como um atleta desse pode, talvez nem na própria modalidade, ele venha a se transformar em uma outra modalidade, um atleta olímpico. Qual que é o principal retorno que o município pode ter quando se investe no esporte amador, secretário? Olha, em número, assim, eu acho que primeiro, na questão de saúde, quem pratica esportes, quem está dedicado a esportes, dedicando-se ao esporte,
ele vai mitigar totalmente o risco de algumas doenças, de algumas anomalias na saúde e diminuindo a necessidade de usar dos equipamentos de saúde. Na questão também de educação, uma pessoa que pratica esportes em equipe ou até mesmo individual, ele vai começar a trabalhar em equipe, a saber o espírito de equipe. E isso vai gerar também para ele, quando ele estiver fora do esporte, na educação, vai também aumentar o desempenho escolar dele, sabendo do que o esporte trouxe para ele. Então, a prefeitura se beneficia totalmente da prática. Assim, e o problema mais comum, que todo mundo sabe, é a questão das drogas. Né? Quem pratica esportes está com toda a sua energia sendo consumida e não vai para escolher um outro caminho, porque ele não vai poder praticar esportes com os amigos. É o principal objetivo do nosso programa, né, Luiz Antero? É usar o esporte como uma ferramenta de inclusão. Perfeito. Tanto é que, por exemplo, pelo número de jogadores que nós temos entre todas as modalidades, são mais de 30 mil jogadores inscritos. Né? Então, nós temos um total dos equipamentos que nós temos que utilizar, que a gente solicita para a comunidade, uns 300 equipamentos, uns 340 equipamentos. E aí nos ajuda a detectar esses equipamentos, a condição estrutural que eles estão. Tá? E aí eles pedem, às vezes, um suporte junto à Secretaria de Esportes, que se envolve nesse processo também para melhorar o equipamento, para que ele esteja um pouco mais receptivo para ser praticado aquela modalidade. Por fim de semana, são 300 jogos. São 300 jogos onde as pessoas estão fazendo esporte e não estão se dedicando a outro tipo de atividade. 30 mil atletas é um Pacaembu lotado. Sim. Falar em Pacaembu, secretário, quero aproveitar a presença aqui do senhor no programa e perguntar qual que é o futuro do Pacaembu para a cidade de São Paulo. Olha, por enquanto, o Pacaembu está sendo tratado com muito carinho, e em especial no Condefat. Está sendo feita uma análise da parte estrutural, da parte histórica do Pacaembu, antes de qualquer outra iniciativa de chamamento público para discutir o Pacaembu. O que é importante, que nós estamos fazendo já no Pacaembu, e isso é um ênfase que eu estou dando na minha gestão, em continuidade também ao que o Celso Jatene vinha fazendo, nós vamos ativar o Pacaembu. O que é ativar o Pacaembu? O Pacaembu ele é usado para os jogos de futebol naturalmente, mas no fim de semana passado a gente teve Brasil e Chile de rugby. Vem crescendo muito na cidade. Então, a gente, ativando o Pacaembu, a prefeitura recebe por isso, e isso melhoria o seu próprio, em prol da melhora do seu próprio equipamento. Outra coisa importantíssima é a quadra de tênis que tem lá. Nós temos uma quadra de tênis maravilhosa, construída em 1942, para os Jogos Pan-Americanos de 62. Ninguém sabe que existe. Nós vamos ativar aquela região. Nós temos um espaço de um ginásio de esportes maravilhoso lá dentro, uma piscina de água aquecida fantástica. Pouquíssima gente conhece. Então agora a gente está também com um programa que chama Viradas Manhãs Olímpicas, onde 500 crianças da prefeitura, de escolas públicas e privadas, vêm de manhã na sexta-feira para praticar modalidades olímpicas. Aonde? No campo do Pacaembu. No nosso tapete, todo complexo, tapete poderoso do Pacaembu. Então, o Pacaembu está sendo tratado, seja no aspecto de um aproveitamento melhor, seja num aspecto um pouco maior de inserir com mais ênfase o Pacaembu para a cidade de São Paulo. Para a gente encerrar, nosso tempo que já está chegando ao fim, queria ouvir do Antero e também do secretário a expectativa, né, até o final deste ano dos Jogos da cidade. O que vocês esperam até o final de 2016? Antes de mais nada, eu quero deixar aqui uma lembrança, uma camiseta dos Jogos essa da é a cidade. melhor parte, o apresentador adora receber presente assim, ó. Bonita a camisa, tá aí, Jogos da cidade de São Paulo. Camiseta levinha, vou usar, viu, para correr, para se exercitar. Obrigadão. Aproveite bastante. Obrigado. E já aproveitando e emendando então essa pergunta, Antero. A expectativa que nós temos é assim, de realizar esses Jogos da Cidade da melhor forma possível, criar uma expectativa melhor para o ano que vem e assim, nós vamos ter assim muitas respostas, né? Então, nós não paramos. Ele começa em janeiro já com as inscrições e termina com a fase municipal em novembro. Mas só que quando chega em outubro, nós já estamos preparando
O do ano que próximo vem, ano. do próximo ano. Então, quando está terminando os Jogos da Cidade, já tem que estar preparado com outro. Mas acreditamos que nós vamos ter uma evolução maior, como eu disse inicialmente, porque nós vamos alongar as inscrições das outras modalidades. Então, eu tenho uma expectativa positiva. É por aí, secretário? Mesmo sentimento É por aí compartilhado? e incentivar e continuar mantendo o investimento que a Prefeitura faz nesses Jogos da Cidade. Para você ter uma ideia também, o nosso investimento está na ordem de R$2,5 milhões. Por quê? Porque nós temos arbitragem, temos de alguma forma também suplemento de alimento, transporte, enfim, ele envolve muita coisa e a gente está sempre mantendo esses Jogos da Cidade, esse valor de investimento, porque a gente sabe que o retorno é fantástico. Muito bom. Legal, muito bom parabéns para a pelo cidade. Antero, obrigadão pelo presente, Obrigado, valeu pela participação. Secretário, quer deixar algum contato antes de Acho que encerrar o vai estar programa? aí na tela o contato, ou Exatamente, seja, no o nosso site. e-mail, o site, o nosso e-mail, para vocês entrarem em contato, dando sugestões, participação, críticas. Nós estamos abertos a todos os munícipes que quiserem, de alguma forma, contatar a gente. Tá certo. Secretário, então, muito obrigado pela participação, parabéns pela iniciativa e as portas da TV Câmara estão abertas sempre para o senhor voltar. Obrigado, sempre estamos aqui à disposição de vocês. Obrigadão. Cidadania Esporte Clube de hoje está chegando ao fim. Você pode sugerir um projeto social que use o esporte como ferramenta de inclusão. Nós queremos contar a sua história. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Obrigado pela companhia e até a próxima. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.